O que você costuma falar quando o seu processo não funciona, quando o seu cliente não alcança o resultado esperado? Você já parou para pensar nisso? O que você costuma falar? O que você costuma ouvir por aí? Bem, nesse vídeo eu quero falar sobre quando não dá certo, né? O que fazer, como pensar, como agir de uma forma efetiva para que você possa realmente entender o que aconteceu ali, de fato, ok? Então, geralmente, o que a gente escuta por aí é que a pessoa teve, né, não se comprometeu, tá? Não teve, ou então teve comportamentos autossabotadores, os tais comportamentos de autossabotagem, né? Existe autossabotagem realmente? Essa autossabotagem, como ela funciona? Será que esse termo ainda é o termo aplicável, né? Um termo funcional para ser aplicado a esse tipo de acontecimento dentro de um processo, de um possível acontecimento dentro de um processo, né? Seja um processo de coaching, seja um simples processo de hipnoterapia também, né? Ou o coaching com hipnoterapia, né? Com hipnose. No meu caso, eu utilizo a hipnose também junto com o coaching. E o que acontece? Como você agir, né? Você vai falar para o cliente, você está se auto-sabotando, né? Você não está se comprometendo, tudo bem, né? Precisa ficar bem claro. E isso fica bem claro dentro da primeira entrevista, né? Que eu utilizo ali uma ferramenta muito eficiente, uma ferramenta que eu aprendi com Jerônimo Temel, o maior coach de coaches do Brasil, né? Quiçá do mundo. Então, existem ferramentas que podem estar te ajudando a isso, né? Eu aprendi com Jerônimo Temel, né? E não conhece o Jerônimo Temel, o Jerônimo verdadeiramente, né, não sabe quem é o coaching dos coaches, né? O coach dos coaches, né? É o cara. Enfim. E são ferramentas que vão te ajudar, né, a você já eliminar, né? O primeiro passo é ter ferramentas para você começar já na primeira sessão a eliminar a possibilidade do não comprometimento, da não responsabilidade por parte do cliente, tá? Então existe uma ferramenta, que é a ferramenta dos resultados esperados, tá? Que eu utilizo, que é do Jerônimo Temel, que ajuda bastante a gente a fazer isso. Então você já vai cortar ali de cara. Pode ser que ele tenha falado, o cliente tenha falado, né, o coach tenha falado que está comprometido sim, que está comprometido X, né, ali para tentar agradar ou para parecer, ou ele acredita que esteja comprometido. Mas e aí, né? Qual é o outro problema que pode acontecer aí? É a questão da motivação, né? Muitas das vezes a motivação, ela está sendo uma motivação externa, né? Então isso é um dos grandes motivos, né? Um dos porquês que isso acontece. Então como você cortar isso também? Eu vou te garantir que existem grandes ferramentas que vão estar te auxiliando nisso. As ferramentas de coaching, né? As ferramentas de coaching são maravilhosas para você poder fazer isso. Então se você atende com hipnose, mas não é coach, tá aí uma grande forma, né? Você pega, estuda, né? Investe em livros, investe em cursos, em ferramentas de coaching, estuda, aplica, pratica, repete, condiciona, né? Seja um campeão mundial, né? Como diz o Jerônimo, campeão mundial. Aplicar as ferramentas de coaching. Então testa, aplica em você, aplica nas pessoas, aplica e cria oportunidades para você aplicar essas ferramentas para você testar e poder aplicar com seus clientes, tá? Faça aí uma formação de coaching, né? Uma formação de coaching vai te ajudar muito a evitar esses problemas, tá? Então tem várias formações, vários institutos de coaching de confiança, que muitos até desejam fazer também muitas coisas, mas o que eu posso fazer aqui é colocar para vocês aí essa sugestão nesse momento. Então, faça isso que vai te ajudar muito. Estude mais sobre coaching, e você vai ter ferramentas para evitar, né? Primeiro você vai eliminar de cara. Se acontecer, pode ser que escape alguma coisa,
Você vai ter ali ferramentas que vão te ajudar, né? Trabalhar os valores da pessoa, trabalhar as motivações de segunda camada, vão fazer com que você evite esses tais comportamentos autossabotadores. Porque essa coisa do autossabotagem, né, não é uma coisa consciente. E esse termo você acaba rotulando o cliente, né? E ele vai sair dali pior do que ele entrou, né? Ele vai sair dali ainda com peso, se ele tivesse, ainda vai reforçar ainda mais as crenças de incompetência, de incapacidade dessa pessoa, né? Os esquemas desadaptativos vão ser muito mais reforçados também. Então, tem que ter muito cuidado. Assim como a gente orienta, né, na PNL, a pessoa a fazer a dieta vocal, né, de palavras, né? Então, é interessante a gente também prestar atenção nisso. Que tipo de palavras, de rótulos a gente vem utilizando com os nossos clientes, né? Quando não dá certo, principalmente, você rotula, você joga a responsabilidade para ele. Como que eu faço, Rafael, faço já há 11 anos mais de 11 anos para evitar essas situações. Utilizo essas ferramentas e faço perguntas, né, ali com uma escala de porcentagem que eu estabeleci para mim, né? Então, se dá certo o processo, é 90% responsabilidade do cliente, ok? Responsabilidade, tá? E 90% técnica minha, capacidade técnica minha, ok? Se não dá certo, eu tenho ali, né, eu vou avaliar esses outros 10%. O que aconteceu? A pessoa se responsabilizou, e o que eu posso fazer para... qual é a minha responsabilidade dentro desse processo? Então, eu me pergunto isso, né? Então, tem 90%, né, de responsabilidade e 90% de capacidade, né? A pessoa tem capacidade para fazer aquilo, então avalie se aquela pessoa tem capacidade cognitiva para fazer aquelas tarefas, como que eu preciso... E aí eu me pergunto, o que eu preciso fazer para me adaptar à capacidade cognitiva daquela pessoa? Porque às vezes ela pode ter uma capacidade cognitiva muito acima da minha, né? Ou pode ter uma capacidade cognitiva um pouco inferior, ok? E aí eu vou precisar me adaptar, eu vou precisar me responsabilizar para ter uma adaptação mais eficiente àquela situação, tá? Eu faço desse jeito. E ali, se não dá certo, o que eu penso, né? E são poucas vezes que não deu certo quando eu utilizei essa questão. Eu não utilizava quando eu fazia estágio lá, estágio de psicologia, estágio de hipnose, né? Na minha pós-graduação de hipnose, na minha graduação de psicologia, eu tive estágio. Depois que eu saí de estágio, eu estabeleci essa forma, esse método de avaliação. Então passou a dar 90%, né? Não sei, 95%, 97%, né, das pessoas. Então, a cada 10 pessoas, né, a cada 10 pessoas que eu atendo, 9,5, né, tem um resultado positivo, hoje, depois desses 11 anos. Antes, no estágio, ainda eu fazia estágio, mas eu era estágio remunerado, eu cobrava para atender, né? Eu alugava uma sala lá e cobrava para atender e ganhava e pagava a sala com atendimento na época do estágio, isso há mais de 11 anos atrás. Depois que eu saí dos estágios, terminei tudo, eu comecei a atuar fazendo dessa forma. Então ali eu avalio, né? Então, se 90% é responsabilidade e os outros 90% é de responsabilidade e os outros 90% é de competência, então sobra aí 10% de cada parte. Então, eu avalio 5% de responsabilidade minha e 5% de responsabilidade do cliente, tá? No quesito responsabilidade. Então, como eu fui responsável? Eu fui responsável. Então, nesses 10% que sobra de responsabilidade, o quanto eu fui responsável por não ter dado certo? O quanto o cliente foi responsável por não ter dado certo? Se eu avalio ali, está na média de 5% para cada um, ok.
Então, eu fiz a minha parte, o cliente fez a parte dele, não deu certo, talvez por falta de identificação. Competência, né? Então, se não deu certo, eu pego esses 10% e avalio. Eu tive competência para atender esse caso? Por que que não? Então eu pergunto, né? Por que não? O que faltou ali? O que eu podia fazer de melhor? Eu coloco o cliente, o que o cliente fez? O que ele podia ter feito de melhor? Né? De competência, né? de desenvolver competências, de ter competência para fazer, né? Habilidades e competências. Então, se caiu 5% para mim, 5% para ele, tá ok, tá bacana, a gente fez de tudo, não deu certo, talvez por uma questão de identificação, né? Então, com outro cliente, eu vou já ter um preparo para lidar com essas possíveis situações, tá? Então, já vou. Se tem um perfil parecido, se tem alguma questão parecida, eu já vou ter desenvolvido recursos e estratégias para lidar com isso. Então, qual o benefício disso? Você está sempre melhorando, sempre se melhorando, sempre se melhorando, sempre se melhorando enquanto profissional. Beleza? Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro. Hoje na edição eu consiga fazer isso ficar de uma forma mais clara, mas é uma ideia minha, é algo que eu desenvolvi, mas espero que isso possa servir talvez como um modelo para você avaliar, né, se tem questões, se tem casos que não estão dando certo, o que você pode fazer? Então essa medida de avaliação de desempenho, tanto da parte do terapeuta quanto da parte do cliente, né, do coach, quanto do coachee, é preciso ser avaliado para que você evite repetir os mesmos erros, tanto da sua parte quanto da parte dos clientes, tá? Então, se tiver um cliente que você já perceba, você vai dar aquela chamada bem direta, né, sobre a questão da responsabilidade e das competências necessárias a que ele vai precisar desenvolver. Então você vai ser bem claro e se ele assumir responsabilidade, você aceita ele para o processo. É uma forma de você admitir somente aquelas pessoas que vão ser capazes de se responsabilizar e vão assumir, né, o papel dentro do processo, né, para que você... você não vai aceitar a pessoa? Como assim, Rafael? Eu não aceito qualquer pessoa, eu não atendo qualquer pessoa hoje. Eu aprendi que isso é muito mais funcional, até melhor para a própria pessoa. E já teve pessoas que eu não aceitei e que me indicaram depois outras pessoas para eu atender. Por quê? O que acontece aí? Você passa para a pessoa integridade, né, e profissionalismo, tá? E ali a pessoa, o que ela entendeu? Poxa, eu realmente reconheço que eu não estou preparado para fazer o processo agora, mas o processo do Rafael é muito bom. A proposta dele é muito boa e realmente funciona, né? Realmente pode funcionar comigo. Só que eu não estou no momento certo para fazer. E ele foi muito claro, porque eu não quero tomar o dinheiro de ninguém se eu não puder proporcionar o resultado que é proposto dentro do processo, ok? Eu penso assim. E esse é um dos maiores motivos também pelo qual eu não cobro essa primeira sessão. Eu faço como uma sessão experimental. Então ali eu já faço uma pré-seleção, né, no primeiro contato, depois eu vou selecionar de novo nessa primeira sessão de posicionamento, tá? E aí depois eu jogo a proposta de valores e tudo mais, né, e fecho o contrato com ela. Então, esse é um outro assunto, beleza? Mas só para você ter uma noção. Tá? Então, como eu não cobro, a pessoa... primeiro que eu não estou aí caçando cliente. Tá? Eu estou aqui disponível para servir, mas eu não estou caçando. Né? Então, eu tenho condições de proporcionar o resultado de forma garantida ainda, né? Que eu dou garantia também. Então, é isso. É isso, ou você se responsabiliza ou não. Se topa, topa. Não topa, então sinto muito... Você não está no momento para fazer isso, eu prefiro que você não comece, porque eu não quero o seu dinheiro se eu não puder proporcionar para você o resultado que o meu processo pode te proporcionar, ok? Ok. E o que a pessoa fez? 3 semanas depois, eu nem... oi, tudo bem, Rafael? A pessoa me ligou, você tem um horário? Olha só,
para tal dia e tal, a gente marcar, ok. E eu sempre pergunto, cara, mas como você ouviu falar no meu nome, como você pegou meu contato? Ah, fulana, nesse caso foi uma mulher, fulana, que me indicou, a fulana da tal, fulana do tal, poxa, legal, agradeça a ela pela indicação. E eu lembrei, cara, ela não, eu dispensei ela, né? E ela viu e ela falou, poxa, Rafael, obrigado. Realmente seria um investimento que eu não ia poder ter o retorno nesse momento, então eu vou avaliar melhor isso, tá? Eu vou avaliar melhor isso. Aí, depois eu não morava mais no Rio de Janeiro e tudo, ela até entrou em contato, eu indiquei uma outra pessoa para ela, porque ela tinha preferência pelo processo presencial, tá? Então você ser íntegro, honesto, você ter as ferramentas certas, né? São formas de você evitar não proporcionar o resultado que o seu processo pode proporcionar, mas você tem que ter realmente integridade e realmente ter competência para propor, né, para prometer esse resultado. E, enfim, outra forma é você selecionar os clientes, mas para isso você precisa ter as ferramentas certas, beleza? Então curte aí se você gostou do vídeo, se não gostou também expresse sua opinião, beleza? Deixa seus comentários aí, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira ouvir aqui no meu canal, queira ver, né, assistir aqui no meu canal, deixa aí nos comentários sua sugestão também, isso vai ser muito bacana, porque a gente vai entender, qual o tema que possa estar sendo interessante nesse momento para as pessoas. Se eu puder falar, se eu tiver competência, capacidade para fazê-lo, eu vou fazer com o maior prazer, tá bom? Se inscreva no meu canal também e clica aí no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Forte abraço, um beijão e até a próxima.